E você sabia que mais de 80% das demissões acontecem por causa de problemas de comportamento? E o que fazer quando um dos motivos é o assédio moral, seja de chefe para subordinado ou entre colegas de trabalho? Veja agora na reportagem. São 8 funcionários no escritório e outros 60 na rua. Esta empresa de recursos humanos em Brasília enfrenta todos os dias o desafio de manter um ambiente de trabalho saudável para evitar o assédio moral. Hoje o RH trabalha muito a questão de motivação das pessoas, né? É até difícil isso, porque às vezes assim, o que motiva você não é o que motiva o seu colega. O que motiva alguns é dinheiro, o que motiva outros é ambiente, o que motiva outros é uma sala bacana para trabalhar. Então assim, o RH tem sempre esse desafio de manter as pessoas motivadas. E uma das preocupações é exatamente assim, como que o gestor está lidando com essa equipe, né? Como que o gestor trata essa equipe. Assédio moral é a exposição de uma pessoa a situações humilhantes e constrangedoras de maneira repetitiva no ambiente de trabalho. Dependendo da situação, pode ocorrer de maneira objetiva ou subjetiva. Uma pesquisa de uma revista especializada em mercado de trabalho revela que, atualmente, 87% das demissões são por problemas comportamentais. Para evitar isso, precisa ter políticas de educação mesmo, de conhecimento perante todos daquela equipe, inclusive os líderes. Eles precisam participar de tudo isso, eles precisam estar como agentes de dar o exemplo, participando, colaborando e apoiando essas políticas. O assédio moral pode tornar insustentável a permanência do trabalhador no emprego, causar danos psicológicos e físicos, como doenças ocasionadas pelo estresse. O mais comum ocorre do chefe com os funcionários, mas há situações em que pode ser entre colegas que ocupam o mesmo cargo. O assédio moral, ele pode levar à ruptura do contrato de trabalho por uma justa causa. Então, uma vítima de um assédio moral, ele pode pedir a rescisão indireta por justa causa, entendeu? A empresa, ela pode ser considerada culpada por esse assédio moral, não porque por um chefe, mas se o assediador for um colega de trabalho, ele pode ser considerado culpado e aí ocorrer essa rescisão indireta do contrato de trabalho. Para falar mais sobre o assunto, recebemos aqui nos estúdios da TV Justiça o advogado Renato Borges Rezende, a quem eu mais uma vez agradeço pela presença aqui nos nossos estúdios para falar sobre o tema. Boa tarde. Boa tarde, doutor. Sempre uma honra. Boa tarde, doutor. Bom, aqui nós gostamos muitas vezes de fazer algumas perguntas que para os advogados que já nos acompanham elas parecem um pouco básicas, mas na verdade é uma forma de abordar questões para nossos telespectadores e também muitas vezes de esclarecer entendimentos incorretos que podem existir sobre coisas que, como eu disse, aparentemente são básicas. Então vamos para uma basiquinha, uma pergunta basiquinha. O que é demissão por justa causa? Bom, então a resposta também tem que ser bem basiquinha. Certo. O que é o emprego? O emprego, ele é algo protegido pela Constituição. O Estado brasileiro protege e coloca como princípio social o trabalho. Então o emprego, ele é altamente protegido pela Constituição. Então a demissão, para que haja a ruptura do emprego, ela tem que ser uma coisa muito bem fundamentada, para que haja uma demissão por justa causa. Sem justa causa, o empregador pode demitir, mas precisa pagar algumas indenizações ao seu empregado. Então, a proteção maior é ao emprego. Havendo a dispensa, se ela for motivada pelo empregado, o empregador dispensa esse empregado e não precisa indenizá-lo. Agora, se não há essa situação e o empregador deseja simplesmente rescindir o contrato de trabalho, aí sim ele é penalizado com algumas indenizações previstas na legislação, como aviso prévio, pagar uma multa em cima do FGTS e outras. Agora são casos extremos, né? Casos sérios e extremos. Agora, o que ocasiona a demissão por justa causa? Bom, a CLT determina no artigo 482 quais são as situações onde o empregado, o ato praticado pelo empregado, pode ensejar a dispensa por justa causa, ou seja, pode ensejar a rescisão do contrato de trabalho motivada por alguma atitude própria do empregado. São várias, roubo, incontinência de conduta, mau procedimento, embriaguez. São situações que o empregado torna impossível manter a sua presença dele na empresa, onde ele presta os seus serviços, em razão de atos praticados por ele.
daí a justa causa. Agora, com relação à questão do assédio moral, que já é algo que parece que, pelo tanto que se fala, até por uma mudança de cultura que tem havido nos últimos anos, nós vimos ali na reportagem alguns elementos, mas eu gostaria de acrescentar um a mais. O assédio, ele pode ser feito também, não apenas do chefe com relação ao empregado, entre colegas de trabalho, mas também existe o chamado assédio moral ascendente, não é isso mesmo, Sim. doutor? O assédio moral, a gente tem que considerar o seguinte, toda situação que coloca o empregado numa exposição desnecessária, numa situação de constrangimento, de humilhação, de desconforto no seu local de trabalho, já pode ser considerada como assédio. Esse assédio, geralmente, ele é praticado entre o empregador ou um superior hierárquico a esse empregado. Mas tem que ser público? É uma manifestação pública? Não necessariamente, ela é um pouco subjetiva, porque há situações onde aquele empregado ele recebe, por exemplo, ordens que não podem ser cumpridas por ele, e essas ordens se repetem, e no momento que ele não cumpre aquela ordem, o empregador coloca dele numa situação de, ele é incompetente, ele é preguiçoso, e isso coloca uma situação onde ele está em flagrante assédio, né, assédio moral. Então, essas situações tornam o contrato de trabalho passível, inclusive, de ser demitido, de ser rescindido por pedido de rescisão indireta praticado pelo empregado, em razão desse assédio, independentemente também da questão da indenização por dano moral. Agora, já o assédio sexual é um pouco diferente, ou bem diferente, porque é crime, né? Bem diferente. O artigo 216 do Código Penal determina que o assédio sexual é crime. Então, é uma situação diferenciada do assédio moral, pura e simplesmente. O assédio sexual é quando o patrão se aproxima, né, do seu empregado com o objetivo de obter algum tipo de vantagem com relação ao envolvimento sexual, ou aproximação, ou contato forçado. Então, isso aí já é de pouco diferente, porque além da situação de dano moral que vem em cima do assédio sexual, ela gera também uma situação de crime, onde o patrão pode responder criminalmente por isso. Aí, no caso, inclusive, existe a chamada tipificação, que é algo bastante característico do direito penal. Isso. E aí eu faço até uma pergunta. Muitas vezes, às vezes, perguntam, é uma pergunta muito comum a respeito de qual a diferença entre uma manifestação de interesse e um assédio. É bem diferente, né, doutor? É bem diferente. O assédio ele tem que ter um objetivo. O assédio praticado dentro do local de trabalho, com uma promessa, por exemplo, de aumento, de promoção, alguma coisa nesse sentido. Quer dizer, há o assédio, não é só aquela aproximação física, mas há um assédio com algum objetivo ligado ao contrato de trabalho. Não deixa de ser crime o assédio em si, mas a situação que engrossa mais o caldo disso aí é a conjugação do assédio e relação de trabalho. E manifestação de interesse também é diferente de constrangimento, né? É um pouco diferente, mas tem que sempre ter muito cuidado, porque a manifestação de interesse ela também pode caracterizar o assédio, porque às vezes a pessoa que recebe esse tipo de manifestação pode não permitir, pode ser uma situação, né? Pode ser uma situação de constrangimento ou entre subordinado e superior. Perfeito, doutor. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Eu que agradeço mais uma vez, sempre um prazer. Obrigada, até a próxima, doutor Renato. Boa tarde. Boa tarde.